Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Aline e hoje eu vim dar o meu relato sobre o que eu passei quando eu tive a síndrome do choque tóxico. É bem parecido com sepse, com a síndrome do choque séptico, mas é um pouquinho diferente. Eu vou explicar um pouco as diferenças. Nada muito aprofundado, porque é coisa bem difícil, eu não sou médica. Assim, inicialmente eu fiquei me recuperando, né, que eu tive sequelas, então fiquei uns 6 meses aí me cuidando. E eu tô mais ou menos um ano lendo, procurando entender o que aconteceu comigo. E é bem complexo, assim, então não domino tudo, mas eu quero fazer logo esse vídeo, porque já passou muito tempo, eu já tô querendo fazer há muito tempo. As pessoas falam, não, faz, dá o seu testemunho, é importante. Eu acho importante para chamar atenção, para passar esse conhecimento, que até então era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, né? Do choque tóxico em si. E de falar aqui para as pessoas identificarem mais rápido os sintomas, se elas estiverem tendo, para quem sabe evitar sequelas maiores, como eu tive, mas pelo menos sobrevivi e muita gente não sobrevive. Então, o que eu já passei já foi uma vitória. Bom, gente, eu tava com 30 anos, isso em 2021, agosto. Eu sempre tive muitas infecções de garganta repetitivas, assim. Pelo menos desde os 19 anos, foi quando eu me mudei de cidade. Continuo morando nessa cidade que é um pouco mais fria, que é a minha cidade natal. E eu tinha pelo menos 3, 4 por ano ali, desde os 19, eu já tava com 30. E dessa vez, tava durante a pandemia e eu me cuidei bastante, porque eu sei que eu sou mais suscetível a vírus, infecções de via aérea. E por sorte eu pude trabalhar home office o tempo todo, porque sou, né, funcionária pública. E eu evitei ao máximo sair, fiquei realmente bem trancada, bastante tempo trancada. E agosto de 2021, já tinha passado um ano e meio, né? Aí eu saí e fiquei com o menino, me lembro disso, era uma sexta-feira, dia 21. E aí no sábado eu fiquei bem, no domingo eu já comecei a me sentir mal, com dor de garganta, o que eu tô acostumada. Aí eu imaginei que fosse mais infecção de garganta. Só que na segunda-feira eu tive sintomas gastrointestinais, coisa que eu não estou acostumada a passar durante as minhas infecções de garganta. Tava com vômito, eu tava sentindo até o alimento, o gosto amargo. Não me lembro se eu tava com diarreia. E aí eu liguei pra minha irmã, falei, olha, eu tô mal, me ajuda, vem aqui, porque eu tava com muito cansaço, muita... Eu senti que eu tava com a pressão baixa, sabe assim, sem vontade de sair da cama e nada parando no estômago. Isso na segunda-feira, por volta da hora do almoço, assim, meio-dia. A minha irmã me acompanhou ao médico. A gente foi no pronto-socorro do meu plano de saúde, só que a gente foi no pronto-socorro da Covid, que era separado, e porque eu tava crente que eu tava com Covid por ser um sintoma de infecção de garganta piorado, uma dor mais forte e um sintoma mais sistêmico. Agora, febre, eu tenho uma particularidade no meu organismo de eu nunca ter febre. Mesmo de todas essas infecções de garganta que eu tive na minha vida, pelo menos depois de adulta, assim, né, depois dos 19, eu nunca tinha febre. Os médicos sempre ficaram, nossa, interessante, você não apresenta febre. Então, eu não estava com febre, mas estava com esses sintomas, né, vômito, não estava parando nada, muita dor de garganta e muito cansaço, fraqueza. E aí eu e minha irmã fomos, só que minha irmã teve que ficar do lado de fora, porque ela não ia se consultar. E aí, quando fizeram lá minha anamnese, não sei se é assim que fala, né, aquele pré-exame, a enfermeira ou a técnica, não sei, já viu que eu tava com a pressão muito baixa. E aí ela já me encaminhou para uma sala vermelha, assim, uma sala emergencial. E ali, dois médicos me atenderam, um casal, e aí eles falaram, aí eu falei, olha gente, eu devo estar com infecção de garganta, se não for Covid, que eu tô sentindo uma dor muito forte na garganta. E aí eles botaram no soro, né, porque eu tava com pressão baixa, e tiraram meu sangue pra fazer exame. Falaram, vamos fazer exame. Só que eu tava numa sala que era emergencial, então tava chegando outras emergências ali, não estavam me dando muita atenção, e eu tava preocupada com minha irmã que tava lá fora, e eles não me disseram nada, assim, Aline, estou desconfiado que você possa estar com tal coisa. Sabe, não... Aí eu fui e falei, olha, já acabou aqui o soro, eu quero ir embora pra minha casa, já que até sair o exame de sangue vai demorar.
E aí eles não falaram nada assim, ah, você tá grave, fica aqui, nada, só o médico me falou, olha, mas eu não vou te dar alta, pra você sair você vai ter que assinar um termo, que você tá consciente. Eu assinei porque eu queria ir embora, não queria ficar ali numa sala emergencial esperando não sei o que, não estavam me medicando, o soro já tinha acabado, tava esperando um exame de sangue que nem sabiam que horas ia sair. Eu não entendi nada, não fui bem atendida. Aí saí, voltei pra casa com a minha irmã, e aí a gente pegou assim os dados para poder pegar o resultado daquele exame de sangue. Só no dia seguinte, depois de 24 horas que saiu esse exame, e não tinha nada no exame, nada demais, assim. Eles não tinham pedido nem Covid, tinham pedido algumas coisas como sódio, creatina ou creatinina, não sei. E tava tudo relativamente normal. Então, eu continuei em casa, assim, mas eu tava piorando, sentindo muita fraqueza, muita indisposição. E aí, quando já não tava parando nada, nem água no meu estômago, e isso já foi na terça-feira de noite, então fazia mais de 24 horas que eu tinha ido a primeira vez. Era por volta de 9, eu e minha irmã voltamos para pronto-socorro, que a gente tava, né, preocupada. E eu já não tava nem conseguindo parar em pé direito. Minha irmã me levou me apoiando o tempo todo, porque minha pressão tava muito baixa. Aí a gente, chegando lá, já tava mais vazio, e aí minha irmã pôde entrar comigo, entrou comigo no pronto-socorro do Covid. A gente tava de máscara e tudo, tava vazio. Novamente, eles viram que minha pressão tava muito baixa, já me levaram para a sala emergencial, e a minha irmã pôde ir comigo e ficar do meu lado, eu fiquei mais tranquila. E aí a médica que tinha me atendido no dia anterior foi e falou, ah, você que evadiu daqui ontem e tudo mais e tal. Enfim, eu não tava muito bem, não tava muito bem humorada, estava mal de cabeça, sabe? Eu tava nervosa, assim, brava. Eu não me lembro de muita coisa mais, porque eu já tava com sintoma de afetação no sistema nervoso central e eu não sabia disso até então. E eu só me lembro que eles transferiram a gente para um quarto particular. Particular não, era até dividido para eu dormir, pra gente passar a noite. A minha irmã fica sentada ali do meu lado. E depois disso, eu me lembro que eu tava já no dia seguinte na enfermaria. E muita movimentação ali ao meu lado, de técnicos, né, de enfermeiras, colocando coisa de oxigenação no meu rosto, como se eu não estivesse respirando bem, e eu não identificava isso, eu tava ou não respirando bem. Eu só tava, assim, muito brava e querendo ir pra casa, só me lembro disso. Eu não tenho consciência se eles estavam me tratando pra alguma coisa ou não, eu acho que ainda não estavam me dando antibiótico nem nada, não, eu não estava com diagnóstico até então, mas eu estava na enfermaria do Covid. E aí eu me lembro que me pediram pra fazer xixi num potinho, aí minha irmã me ajudou a me levantar, fui no banheiro. O máximo que eu consegui fazer foi um pouquinho assim de xixi bem escuro. E ali começaram a ver que eu tava grave e começou a movimentação de falar, ah, vamos te transferir pra UTI, te transferir pra UTI. E eu não queria, na minha cabeça, eu tava já na iminência de levantar e ir embora. Eu tava assim, ah, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Só que eu já não tava conseguindo mais nem me mexer, eu tava com a pressão baixíssima. E aí eu me lembro de estarem me levando pra UTI, eu acho que foi por volta do meio-dia, assim, da terça-feira, não, da quarta-feira já. E aí eu só me lembro de eu estar gritando, chamando a minha irmã, porque eu tava, assim, com a impressão que eu não estaria sendo bem tratada, que eles não iam fazer o tratamento certo em mim. Eu tava com medo e eu tava revoltada. E isso são sintomas já de afetação, né, no sistema nervoso, no cérebro ali. Falta de oxigenação, né? E aí eu só lembro disso, eu gritando minha irmã, e a minha irmã não entrou comigo, eles me levaram pro UTI. E eu só fui acordar 11 dias depois, porque eles me colocaram em coma induzido. E aí, 11 dias depois, quando eu acordei, eles me explicaram que eu tinha tido a síndrome do choque tóxico. E aí, eu na hora, assim, até muito tempo depois, eu não soube exatamente o que é, né, a extensão correta, a definição correta do que é. Depois de eu pesquisar direitinho, que eu entendi melhor. Mas que tinha sido causado sim por uma bactéria
pelo Streptococcus pyogenes, que é a bactéria do grupo A, que sim, é causadora de infecção de garganta, e sim, provavelmente eu tinha pegado beijando o menino naquela sexta-feira, porque é uma bactéria comum, habita muitas bocas, só que eu que tenho uma imunidade mais baixa, desenvolvo infecção, enquanto o menino estava com a bactéria, não estava com infecção. E dessa vez, como um raio que cai aleatoriamente na cabeça de alguém, eu tive o choque tóxico. Porque aí o que acontece? Vou explicar por cima, né? Porque eu também não sou especialista. Alguns tipos de Streptococcus pyogenes, algumas cepas, não sei como se fala exatamente, elas produzem no organismo que elas contaminaram um superantígeno, uma toxina que é considerado um superantígeno. O que esse superantígeno faz? Ele ativa 3.000 vezes mais o organismo, a imunidade, do que um antígeno normal. E essa reação exacerbada que causa uma inflamação generalizada no organismo e que pode levar à morte. Leva o organismo a danificar os próprios órgãos e uma falência sistêmica de órgãos e a falta da oxigenação, isquemias, que eu sofri, vou contar mais pra frente. As minhas chances de ter sobrevivido as primeiras 48 horas nesse choque tóxico eram de 50%, talvez menos. Tanto que o médico comemorou quando eu tava lá em coma, mas superei ali as primeiras 24 horas, as primeiras 48 horas. E aí eles já estavam, imagino que eles já estavam me tratando para bactéria que eles devem ter descoberto em alguma cultura, porque a gente não sabe, né, o que eles fizeram ou não. Mas geralmente a cultura identifica do sangue, ou então de, né, esfregar a mucosa, talvez da garganta, para identificar ali que eu tava com Streptococcus, que sim, um dos maiores causadores hoje em dia da síndrome do choque tóxico. A outra bactéria que é causadora é o Staphylococcus aureus. Como eu disse, essas toxinas, os superantígenos, eles ativam o sistema imunológico de forma exacerbada, e aí os linfócitos T passam a produzir citocinas, que são substâncias inflamatórias, pró-inflamatórias, e elas passam a inflamar todo o organismo. Então, o que isso significa? Ocorre uma vasodilatação, que é, né, quando os vasos aumentam de calibre para poder a circulação aumentar e para o corpo poder lutar contra essa infestação, né? Aumenta a temperatura, o que a minha não aumenta muito. E acontecem várias coisas. Eu esqueci o nome agora, mas o plasma ali sanguíneo, a água das células, elas vão entrando nos tecidos. Existe essa fuga de plasma, que eu esqueci o nome, e isso faz com que a gente perca ali né, parte do volume circulante e fique com líquidos no corpo de forma que a gente fique inchado. Então a gente tem que tomar muito líquido intravenoso, né, soro, enfim, para ajudar a aumentar a pressão. Muitas vezes a gente tem que tomar, que foi o meu caso, noradrenalina para também aumentar a minha pressão. Mas em contrapartida, os microcapilares, os capilares sanguíneos que são das periferias do corpo, membros inferiores, superiores, eles vão diminuindo e vão se contraindo, tanto pelo uso da noradrenalina, que é um vasoconstritor, como também uma resposta sistêmica inflamatória que, apesar de dilatar os vasos ali no meio do corpo, nas áreas de maior importância, né, que são as áreas dos órgãos vitais, tende a diminuir o calibre nas áreas menos importantes, que são as áreas periféricas, que não envolvem órgãos vitais. E isso aconteceu comigo, tanto que quando eu acordei, os meus dedos do pé direito estavam todos pretos, necrosados. Isso já tinha se manifestado ali durante o meu coma. E, além disso, eu estava há 11 dias em hemodiálise, eu fiquei ao todo 30 dias, eu fiquei internada 38. Estava com sonda nasogástrica
e estava com uma miopatia muito grave, que é a inflamação dos músculos, que acontece com os doentes críticos, acontece com quem está com essa inflamação sistêmica, porque, né, o sistema imunológico vai detonando as células dos músculos, as células do corpo inteiro, dos tecidos, dos órgãos, enfim. Então, quando eu acordei, eu não conseguia me mexer, sabe? Nenhum dedo, esse movimento aqui pra mim, eu não conseguia. Eu fiquei o tempo todo em fisioterapia, 2, 3 vezes por dia durante a internação, depois fora, quando fui pra casa também. E aí, o que acontece? Outra coisa que eu quero chamar a atenção da isquemia. Eu passei as primeiras 24 horas ali me adaptando. Aí no segundo dia que eu tava acordada, eu pedi ajuda pro meu pai, era de noite, pra me subir na cama, né? Porque eu ficava escorregando e eu não conseguia me movimentar, não tinha força nenhuma. E aí meu pai deu um tranco em mim, aqui abaixo das costelas, e nesse momento eu senti uma dor muito forte, ali no abdômen, no baixo ventre, ali no abdômen. E eu vi estrela, muito forte a dor, muito forte. Mas eu não pensei em nada na hora, assim. Eu falei com o enfermeiro, com o técnico, falei, tô com muita dor abdominal, me dá uma dipirona, alguma coisa, pelo amor de Deus. Ele me deu. E aí foi passando, assim, mas demorou. Mas como eu não tava me mexendo, o que acontece? Meio que assentou, sabe? A dor assentou a situação. Só que dali pra frente, nos dias seguintes, quando iam me virar na cama, porque eles faziam isso principalmente quando iam me trocar fralda, porque eu tava de fralda e tal, depois que eles tiraram a sonda da urina, né? E aí, mas eu não tava fazendo xixi, não. E aí, o que acontece? Eu sentia muita dor nesse momento, de movimentação. Muita dor, muita dor. E aí, minha mãe começou a notar que eu também tava com o abdômen muito inchado. Além disso, da dor do abdômen inchado, eu tive um terceiro sintoma bem típico, assim, que era, mas até então eu não sabia o que significava, que é um vômito que vem, assim, sem muito aviso, e muita coisa, e uma coloração esverdeada, mas não tem cheiro forte nem nada assim, só um vômito verde e prolongado e sem muito aviso. Eu tive esse vômito umas 4 vezes, 5 vezes por aí. Até que, uns 4 dias depois dessa dor pungente que eu senti ali, acho que foi 4, 5 dias, a minha mãe já estava batendo muito na tecla de fazerem uma tomografia do meu abdômen. E aí, depois de certa resistência, resolveram fazer. E por que há essa resistência? Porque o paciente, no caso eu, estava com sonda nasogástrica, estava imóvel, dava toda uma trabalheira, e eu não poderia nem tomar o contraste para a tomografia, porque eu estava com o rim parado. Então, tudo isso é coisa que prejudica ali a tomografia. Mas aí me levaram, fizeram a tomografia, e aí isso tinha 6 dias que eu tava acordada, então provavelmente 5 dias que eu tava com essa dor. E ali eles viram que algo estava errado, mesmo sem contraste já deu pra ver que tinha alguma coisa errada. Aí me levaram de volta pro quarto. Pouco tempo depois, 15, 20 minutos, chegou a médica, chegou uma equipe assim bem grande, bem assustada, olhando pra mim e falaram: olha, a gente vai ter que fazer uma cirurgia de emergência em você pra ver porque tem alguma coisa errada. E chamaram o médico, que até então era o cirurgião, né, abdominal, que não tinha tido contato comigo até então. E aí a gente esperou ele chegar, ele chegou, e aí ele falou comigo, falou: olha, Helene, pelo que eu tô vendo, você deve estar com alguma úlcera no duodeno, não deve ser nada demais, a gente vai fazer por videolaparoscopia, vai fazer uma videolaparoscopia, e se for necessário a gente fazer alguma intervenção, a gente tenta fazer pelos próprios furinhos da videolaparoscopia, que são 3 furinhos ali no abdômen. E aí ali eu discordei, falei: olha, doutor, eu acho que isso é intestino, que eu tô sentindo a dor no baixo abdômen. E eu queria te pedir para você não fazer a bolsa de colostomia. Isso assim, me deu um insight, eu pedi isso. Porque eu não sabia o que eu tinha, não sabia o quanto eu tava grávida. Eu tinha acabado de sair de um coma de 11 dias, de uma situação absurda. Eu não tava 100% das ideias. Eu achava que eu tava, mas depois eu vi que eu não tava.
Inclusive eu tive delírio, várias coisas assim, bizarras. Enfim, mas eu tive esse insight de pedir isso pra ele. E aí a gente foi para a sala de cirurgia, eu ainda fiquei um tempão esperando a equipe toda. Eu acho que desde o momento que eu fiz a tomografia até o momento que eu fui para a sala de cirurgia, foram umas 3 horas, mas até começar foram umas 4 horas. Aí eles falaram para ficar de jejum, tava em jejum e tudo mais. Bom, aí eu só fui acordar no dia seguinte, tava entubada novamente, né, com tubo de respiração, que eu tava durante todos os 11 dias de coma também. E aí passei pelo processo de extubação de novo, mas aí eu já tava mais familiarizada, porque quando eu saí do coma lá, a gente fica ali umas 6 horas até poder extubar, então novamente eu fiquei, dessa vez foi um pouco menos, foram 4 horas. E ali a gente vai recebendo algumas informações que a gente não assimila muito, que a gente ainda tá sedado. Mas aí depois que me extubou, a minha irmã que tava comigo, eu perguntei, então tirou? Porque eu sabia que tinha tirado alguma coisa do meu intestino, que tinham aberto a minha barriga. Aí eu falei, quanto que tirou? Quantos centímetros? Aí minha irmã, 200 centímetros. Bom, aí depois o doutor veio e me explicou que ele fez os furinhos para videolaparoscopia. Quando ele botou a câmera, ele viu que estava tudo estourado no meu intestino, na minha barriga. Tava com fezes, né, o que são as pré-fezes ali, que ainda tá no intestino delgado, que é esse líquido verde que eu vomitei. E tava tudo espalhado pela cavidade abdominal. E aí não teve jeito, eles tiveram que abrir minha barriga, eles tiveram que drenar todo o líquido podre que estava lá dentro. Eu corria risco de ter uma segunda infecção bacteriana generalizada, enfim, né, uma sepse novamente e morrer novamente. Eu acho que eu tive uma grande chance de ter morrido ali naquela sala de cirurgia, mas foi uma coisa iluminada, que depois eu vou até entrar nesses detalhes espirituais, que eu tive uma experiência ali espiritual neste momento. Mas foi muita sorte, porque aí o doutor me falou, a gente lavou, tirou tudo para fora, eu lavei isso no intestino e tal. E o que acontece? Você estava com toda esta área, mais ou menos esses 200 centímetros, 2 metros, do final do intestino delgado, que é o ilho, necrosada. Então a isquemia, ela afeta o intestino. Todo mundo sabe disso, os médicos, mas eu não sabia. E eles não estavam monitorando ali o meu intestino. Sabiam que eu não estava, né, até então evacuando, mas não levaram esse exame a fundo até minha mãe pedir para fazer a tomografia. Então, o que acontece? Estava necrosada a área, estava já sem circulação sanguínea ali, provavelmente há 11, 12 dias. E naquele momento, depois ali, 1, 2 dias que eu tinha saído do coma, que meu pai deu o tranco ali, né, o trauma local fez com que o intestino se rompesse. Isso porque ele já estava necrosado, mas ainda tinham coisas circulantes dentro, que foi que espalhou pela cavidade abdominal. Mas se fosse um intestino saudável, ele não se rompe assim do nada, né? Porque realmente estava necrosado. E aí o doutor foi e seccionou, retirou essa parte que estava necrosada, que não tem salvação. E o padrão teria que ser fazer a bolsa de colostomia, fazer a emenda primeiro externa, né, botar, enfim. Só que como ele tinha me prometido que ele não ia fazer a bolsa de colostomia, ele fez a ligação, a anastomose das duas partes, né, entre as duas partes. Ele já emendou de uma vez, o que é um pouco perigoso. Então, depois, lá no dia seguinte, quando eu estava acordando, me estubaram, tiraram a sedação, o doutor falou comigo, olha, o que eu fiz foi um pouco arriscado, mas sobre o que você pediu e eu tinha te prometido, mas pode ser que tenha que te abrir de novo, né? Pode ser que não tenha dado certo e poderia ser que houvesse novamente vazamento ali no local onde foi feita a anastomose e precisasse abrir minha barriga novamente, mas não precisou, deu tudo certo. Mas aí eu tava com 2 metros de intestino a menos, isso me causou nos primeiros dias síndrome do intestino curto, que é quando as fezes ficam muito líquidas, você fica com muita diarreia, né? E eu tava paralisada, então foi bem constrangedor, porque teve nas primeiras 24 horas, foram 11 trocas de fralda, e daí trabalho pra caramba.
Enfim, gente, depois, quando eu tive alta, o meu intestino foi melhorando aos poucos, foi se adaptando aos poucos. Aos poucos as fezes foram ficando mais sedimentadas, mas nunca mais eu vou ter uma evacuação normal porque o trato intestinal diminuiu, então o alimento não faz o mesmo percurso, faz o percurso menor e ali menos água é absorvida, né, no intestino delgado e, consequentemente, as fezes são mais líquidas. Mas eu tô me tratando para tomar suplementos, porque o ilha é uma parte importante, principalmente de absorção da vitamina B12, então tem que fazer reposição, a gente está fazendo esse acompanhamento nutricional. Mas poderia ter sido bem pior, porque eu não me mantive com a síndrome do intestino curto, ela normalizou, e a gente até espera que, imagina, que outras partes do intestino tenham passado a absorver coisas que eram absorvidas ali no ilho e, pela falta do ilho, outras partes passam a desempenhar essa função, porque o intestino é um órgão inteligentíssimo. Enfim, aí depois de 38 dias eu tive alta, né? Os 11 primeiro eu tava em coma e depois fiquei mais 20 dias na UTI, depois mais 8, 7 no quarto particular. Fui para casa, fiquei mais ou menos uns 2 meses tendo fisioterapia 3 vezes por semana, porque quando eu tive alta eu estava conseguindo andar com ajuda, né? Então até movimentar o braço, até andar legal demorou. E ainda teve o agravante que depois de 10 dias que eu estava em casa já, na alta, eu estava com acompanhamento, estudo pelo plano, graças a Deus, acompanhamento do pessoal que estava avaliando a ferida do dedo, né, como é que estava progredindo. E aí eu tive que ir para cirurgia porque tinha que debridar, que é retirar a pele morta dos dedos, que estava necrosado, e ver se seria necessário fazer a amputação, porque se a necrose tivesse chegado ao osso, teria que amputar. E isso aconteceu no hálux do dedão, no osso do dedão. Foi o único que teve que ser amputada ali, uma parte dele. E os outros dedos bastou serem debridados, né? E o dedão também foi. Mas ali, como operou, tirou uma parte, né? Tive uma amputação. Eu fiquei também muito tempo fazendo curativo, com muito medo de dar infecção, né? Tendo que cuidar. Então eu só passei a parar de fazer o curativo em maio, mais ou menos. Sendo que a cirurgia foi dia 10 de outubro, a cirurgia de amputação. E aí, só depois disso tudo que eu comecei a conseguir viver sozinha, porque até então minha mãe e minha irmã ficaram me ajudando inicialmente. Eu não tava conseguindo nem tomar banho, até pra ir no banheiro eu precisava de ajuda delas, né, pra tomar banho. Foi um perrengue, foi bem difícil, assim, ficar no hospital sem conseguir me mexer com acesso, eu tive vários acessos, né, mas eu acho que no pescoço é o que dava mais agonia, assim, você vê que você tá ligado por fios em máquinas, e aquelas máquinas estão filtrando o seu sangue, né, fazendo hemodiálise, é muito doido, assim. E eu lembro que eu tinha delírios de sair, levantar da cama, e eu ficava assim, nossa, nem se eu conseguisse eu ia conseguir, porque eu tô ligada a aparelhos, eu não consigo sair daqui, mas eu não consegui nem me mexer até então. Tive experiências bem, bem, assim, espirituais e também os delírios, umas coisas assim que fazem parte provavelmente da sedação do coma. E quero falar depois sobre isso, mas inicialmente a minha intenção com esse vídeo é chamar atenção para quem tiver com infecção, pode ser viral também. Inclusive, alguns estudos demonstram que cerca de 20 a 30% das pessoas hospitalizadas inicialmente por Covid, elas tiveram essa hiperinflamação, essa inflamação sistêmica no organismo, como uma resposta exacerbada à infecção pelo vírus, né? Não é o choque tóxico, é um choque séptico que chama, apesar de não ser por bactéria, é por um vírus,
Mas ocorre a mesma coisa, que é essa cascata de citocina. Em inglês tem o nome de síndrome de liberação de citocinas, que são não sei se são proteínas, mas enfim, as substâncias pró-inflamatórias que inflamam o organismo inteiro, que faz com que as células brancas, né, a sua imunidade, as suas células de defesa passem a atacar os seus órgãos, os seus tecidos, e muita gente pode ter morrido por isso. Não é nem por falta de imunidade, é por uma resposta exacerbada da sua imunidade, o que não indica que você tem uma imunidade forte. Pode indicar, sim, uma imunidade baixa. Enfim, tem várias especulações aí que eu quero fazer com vocês mais pra frente de motivos que podem ter me levado ao choque tóxico e coisas que podem servir de alerta. Mas inicialmente eu quero fazer esse alerta. Se vocês estiverem com pressão muito baixa, com sinais de infecção, pode ser por feridas na pele, porque o estafilococcus e o streptococcus são também bactérias que vivem na pele. Então, se você pós-parto, pós-cirúrgicos, enfim, se você estiver sentindo pressão baixa, estiver com sintomas gastrointestinais, tiver com respiração encurtada, tiver com batimento cardíaco aumentado, que eu tava com tudo isso, corre para o hospital e tem que investigar qual infecção que você tá para combater essa infecção. Existem outros fatores que podem levar o corpo a essa cascata de citocina que não sejam infecções, como tem um caso famoso que aconteceu em Londres, num teste de medicamento, que era um medicamento para leucemia, se não me engano, e os caras que foram testados, eles tiveram isso, eles quase morreram com a cascata de citocina. E para combater é mais fácil porque eles podem usar, os médicos podem usar corticoides, né, que são esteroides que inibem o sistema imune e aí salvam a pessoa. Mas quando você precisa do seu sistema imune porque você está com uma infecção, você não pode ser tratado com corticoides. Enfim, essa loucura. E muita atenção de quem está em coma, de quem teve internado, de quem teve um choque no corpo, para o intestino delgado. Fica de olho, faz uma tomografia, porque você pode estar com o intestino necrosado, pode romper e pode te causar uma morte por um segundo motivo, por uma segunda infecção. Tá bom, gente? Eu sei que eu falei rápido, eu sei que eu falei embolado, mas eu vou fazer outros vídeos aqui para explicar melhor. Obrigada pela atenção e até mais.